alegrar nele hoje à noite? Você tem motivo para se alegrar nele? Eu tenho diversos motivos para me alegrar nele. Extraordinários motivos para me alegrar nele. Você tem. Vasculha que você tem. Se você chegou aqui sem motivos de alegria, eu quero dizer que você tem. Nele nós temos motivos de alegria. Não, dá uma risada gostosa aí. Dá uma risada gostosa de quem é filho, de quem tem um pai, de quem tem uma família eterna. Dá uma risada aí de quem tem certeza que tem vida eterna. Nós temos motivos para nos alegrarmos nele. Aleluia! Aqueles que creem em mim, mesmo que morra, viverão. Não vos alegreis, porque os espíritos se vos submetem. Alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Nós temos motivos diários, perpétuos, eternos, diários e contínuos para nos alegrarmos nele. Motivos eternos. Precisa fundamentar a nossa vida, porque aí teremos alegria diária e contínua. Como? Fundamentados em motivos eternos. Todo dia você vai se alegrar, porque todo dia aquele motivo eterno vai estar lá, intacto, ninguém move, permanece. Então dê uma risada gostosa aí de quem é filho, de quem tem motivo aí para se alegrar nele. A salvação, você foi salvo. Obrigado, Pai. Eu sou salvo, livre da ira vindoura. Salvo, amado, filho amado. Você é filho amado, você é filha amada. Isso é motivo para você se alegrar nele. Filho amado, filha amada. Oh glória, dê um aleluia aí para estremecer o inferno. Pode sentar. Obrigado pelo louvor abençoadíssimo, poder de Deus. Eita glória. Tem uma palavra de Deus para você, e ela vai surtir efeito dependendo da maneira que você a recepciona. A palavra de Deus liberada sempre vai estar carregada de poder. Amém? Mas funciona naqueles que a recepcionam. E Tiago capítulo 1 fala sobre acolher a palavra com mansidão. Amém? Acolher significa ouvir e aceitar o que Deus diz. Mas aí tem uma adição. Com é uma adição. Com mansidão. Mansidão é um fruto do Espírito que todo crente tem. Amém? E mansidão significa disposição do coração em se dobrar ao que é verdadeiro. É uma pessoa fácil de se curvar a uma verdade apresentada. Então, acolher significa ouvir e aceitar. Sabe que você pode ouvir e não aceitar. Mas no que diz respeito à palavra de Deus, nós precisamos ouvir e aceitar.
com a disposição de se dobrar àquela verdade, ouvida e aceita. São passos para que essa palavra ela possa produzir salvação na tua alma, na tua vontade, nos teus pensamentos, nos seus sentimentos, nas suas emoções, nas minhas. Aleluia. A palavra liberada, ela já carrega poder, mas ela percorre um caminho. Amém? Quando chega em você. E nós precisamos atentar para a instrução bíblica de como ouvir. Amém? Ouve e aceita. Com a disposição de se render a uma verdade manifesta, ou posta diante de você. Eu não sei você, mas a verdade para mim é a palavra de Deus. Tantas pessoas têm o direito de ter tantos conceitos, a verdade para elas pode ser outra coisa. Pode ser alguma palavra de algum filósofo, e ela acredita naquilo, é a crença dela, é a verdade para ela. Mas para mim, cristão, eu creio para você também, a verdade para nós é a palavra de Deus. Fundamentado em que nós podemos afirmar isso? Na oração sacerdotal que Jesus fez, está lá em João capítulo 17, no versículo 17, Jesus diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Foi Jesus que conceituou a verdade para ele como a palavra de Deus. Então, se o meu mestre, o meu Senhor, conceituou, definiu que verdade para ele é a palavra de Deus, passou a ser a minha opinião também, passou a ser meu conceito, passou a ser a minha definição, que a verdade é a palavra de Deus. Diga a verdade, diga se você crê nisso, tá certo? A verdade, para mim, é a palavra de Deus. Alguns dizem que não existe verdade absoluta. Para mim, existe verdade absoluta. Verdade absoluta é a palavra de Deus. Aleluia. Todos têm o direito de crer no que quiser, como eu tenho o direito também. Aleluia. Mas os resultados dirão quem está certo. Amém. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade. O caminho é uma pessoa, a verdade é uma pessoa e a vida é uma pessoa. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. A ressurreição é uma pessoa. A vida é uma pessoa. Jesus Cristo. Aleluia. Se você tem Cristo, você tem a vida. Você tem a ressurreição. Aleluia. Você tem a verdade. Você tem o caminho. Aleluia. Ressurreição é uma pessoa. Oh, glória. Ressurreição é uma pessoa. Não é algo que você compra aí numa bodega, não. Não encontra na feira, não. É uma pessoa. Sabe, se você tem essa pessoa, você tem certeza de ressurreição. Tem certeza de vida eterna. Aleluia. E é muito bom ter essa certeza em vida, você não acha? Aleluia. Você saber para onde vai quando partir daqui. Aleluia. Quantos tem essa certeza? Amém? Oh, glória. Eu queria que você abrisse, por favor, glória a Deus, Ezequiel, capítulo 47. Talvez você já ouviu essa passagem, mas nós vamos ouvir de novo. Tem algo de Deus para você. Amém? Começou desde o louvor, Deus falando com você, alcançando a tua vida.
Você veio cultuar a Deus, e quando a gente vem para cultuar a Deus, o culto nunca vai ser o mesmo. A gente vai voltar para casa com aquilo que a gente veio buscar. Aleluia. Ministrando ontem para os jovens aqui da nossa igreja, me veio algo no coração e isso permanece até agora. E veio uma imagem. Eu queria que você prestasse atenção. Eu creio que isso é para a igreja. Me veio uma imagem de um rio. Um rio. Um rio. E eu creio que você tem essa imagem aí porque você já viu um rio. O pessoal aqui do Mato Grosso do Sul, né? Tem muito rio por lá, sabe o que é isso? Aleluia. E o que me veio foi novas águas, novos peixes. Eu vou dizer de novo para você. Novas águas, novos peixes. Porque quando você observa um rio que é perene, né, que está em plena atividade, né, que ele segue o curso natural dele, e se você tiver à margem desse rio, observando o rio, sempre por você vai passar água nova, concorda? Porque é uma correnteza. Então, as águas que passaram de você, da sua visão, de onde você estava, elas não voltam mais, elas seguem o curso. Mas entenda que sempre virá novas águas, novas águas, novas águas. Aleluia. A água que passou você não tem mais acesso, mas você tem acesso à água que vem. A nova água sempre. E se situe aí, você diante de um rio, à margem desse rio. E você observa esse rio. E você olha para esse rio e vê a grandeza dele. E você admira esse rio. E reconhece que é obra de Deus. Diante desse quadro, há uma admiração, né, por aquilo que você está vendo. Mas saiba que além daquilo que eu e você estamos vendo diante daquele rio, que são as águas que passam, existem coisas no rio que estão passando e você não percebe. Quando essas águas, elas passam por você, elas trazem algo consigo. Concorda? Juntamente com as águas, passaram algumas coisas imperceptíveis aos seus olhos. Eu estou falando de algo que o rio carrega e que está na profundeza dele, coisas. E aí a gente pode relacionar peixes, não é? Você não consegue enxergar o peixe ali? Amém? Mas ele está passando. Uma coisa que Deus quer que você entenda hoje, que eu entenda também. Ele não quer que você só admire as coisas grandes dele. Ele quer que você usufrua do que esse rio tem. Ele quer nos levar a um lugar de não apenas estar admirando até coisas que estão escritas na Bíblia, que são gloriosas e grandiosas, e que testemunham o poder de Deus, o amor de Deus, que testemunham a proposta de vida dele para a humanidade. E nós devemos conservar essa admiração pelas coisas de Deus. Precisamos admirar, sim, todos os dias. Sabe, olhar para aquilo que você entende hoje, que foi uma ação de Deus na tua vida, e todos os dias você encheu seu coração de gratidão por aquilo. Aquilo faz tantos anos que Deus operou com aquilo, sim, mas todo dia você renova a admiração. Todo dia você reconhece que aquilo que foi
uma manifestação de Deus para você, e que serviu de um grande testemunho outrora, ele precisa estar avivado em você e em mim todos os dias, renovando a admiração por ele, por coisas que foram feitas e que nós reconhecemos. As águas passaram, mas você continua admirando. Aquilo que você aproveitou naquele momento específico que Deus falou para você, você creu e se manifestou. A água passou, mas vem novas águas, novas águas. E você está atento, porque as novas águas trazem coisas novas. Aleluia. Você provou que funciona a vida de fé. Quando você não fica apenas admirando a palavra, mas quando você age pela palavra, age por aquilo que Deus colocou no teu coração, deixou vivo diante dos teus olhos, como um plano, como algo específico para um momento específico. E eu creio que todos aqui têm testemunhos de fé, nessa caminhada de fé, nessa caminhada cristã. Mas eu quero te dizer, não vamos ser crentes saudosistas. Vamos admirar o que já aconteceu, mas Deus quer que você desfrute de coisas novas. Como é que eu vou desfrutar? Da mesma forma que você desfrutou em algum momento da sua vida, de Deus ter falado com você, você ter agido em fé e se manifestou. Não muda o modus operandi. Eita, falei bonito agora, glória. Não muda. As águas novas, elas vêm, coisas novas de Deus para você, para você, para você, mas o modo de operar, para usufruir daquilo é o mesmo, é misturar com fé, agindo à altura daquilo que Ele falou. Isso não muda. Não vamos tentar inventar ou fazer alguma outra coisa que a gente acha que é melhor. Vamos ficar com o estilo de vida que Ele estabeleceu, que funciona. Aleluia. Novas águas, novos peixes. É esse o tempo. A cabeça de bode na tua vida secou. Alguém não entendeu isso? Eu vou explicar. Quando tem algo emperrado, né? Algo que não tem uma atividade normal, tem uma resistência, a gente sabe que tem resistência ali, não funciona, a gente faz algo, faz, e parece que aquilo não dá resultado. Aqui na nossa cidade, lá na Vila Castelo Branco, na minha Barbacena, onde eu passei minha infância e juventude, a gente dizia assim, tem uma cabeça de bode aí. Só pode ter uma cabeça de bode aí, porque é uma coisa muito emperrada, muito lenta, resistente. Aí a gente dizia, tem que tirar essa cabeça de bode. E isso tem um significado, amém? Porque bode, né, as pessoas relacionam ao mal, a algo ruim, não é? A própria Bíblia fala que Deus vai separar os bodes das ovelhas. Aí, os bodes é com relação àquelas pessoas que não obedeceram, as ovelhas que obedeceram, não é? A gente vê o símbolo do satanismo, é uma cabeça de bode. Não tem nada a ver com o animal, amém? O animal é um animal inocente, apesar de eu não gostar de bode, mas é uma carne magra, é uma das carnes mais saudáveis que existem para o consumo humano. Tem até gente que come cabeça de bode, né? Senhor, me livra dessa, que na próxima eu me livro sozinho. Meu Deus do céu, só por amor ao Evangelho. Mas se você come cabeça de bode, não fica condenado não. Você é um missionário.
Oh, glória! Uhul! Secou. Secou. Essa cabeça secou, porque você não a alimentou. Você resistiu na hora da pressão, perseverando na fé, confessando aquilo que Deus disse, chamando a existência. Ei, chegou o tempo de se manifestar novas águas, novos peixes. Por causa da tua perseverança na fé, a cabeça de bode, a resistência secou. Não tem mais capim para esse bode. Por causa de uma vida de perseverança na fé, diante de toda resistência, você perseverando na fé, você continuando crendo naquilo que Deus liberou, isso faz secar qualquer resistência levantada. Porque ao mesmo tempo que você está alimentando a sua fé, você está deixando de alimentar a resistência. Deixando de alimentar a oposição. Aleluia. E Ele está anunciando hoje para você novas águas, novos peixes. Novas águas, novos peixes. Mas não só admire o rio passando. Aleluia. Lance a rede. Lance a rede. E usufrua do que esse rio está carregando nele. Do que contém no rio. Você vai descobrir lançando as redes. Esse rio passa e você está lá com a sua rede. Você lançou a sua rede. Duque, cala a boca, meu filho. Você está atrapalhando a reunião, garoto. Cale a boquinha, feche com a boquinha calada. Quando terminar o culto, você volta a latir. Caladinha aí. Eu sei que tem alguém que está com expectativa, filho. Qualquer hora ele volta a latir. Eu sei que a gente fica meio desconfiado. Quero só ver onde isso vai dar. Tenha fé! Tenha fé em Deus. Concorde com a fé de alguém que tem fé. Voltou, vai parar. Então, o rio está passando, não só admira, lance as redes, lance as redes, lance as redes, lança. Como é que eu lanço as redes? Coração aberto para o que Ele está falando. Você vai absorver o que está nesse rio. O rio está passando dentro de você. Tem um rio dentro de você. Você precisa abrir o coração. Isso é lançar as redes. Absorver o que Deus diz. Aleluia. Misturar com fé. Irá se manifestar. Você vai usufruir o que está nesse rio. Os peixes. Os novos peixes que Deus tem para você. O que podemos relacionar a esses peixes? Podemos relacionar a vocação. Podemos relacionar novas direções, a estratégias, a inspirações que Deus quer te dar e te fazer prosperar. Tem tanto peixe nesse rio. A vida de Deus, o poder criativo está passando.
lance as redes, absorva em fé e misture com ações correspondentes àquilo que Deus está estabelecendo para você em momentos específicos. Ele quer que você desfrute. Dê respostas a Deus em fé, porque o rio está passando. Infelizmente, alguns vão ficar na margem, olhando, assistindo, admirando. Outros vão lançar a rede. Outros vão agir em fé. Vão desfrutar desse novo tempo. E outros vão admirar os outros desfrutarem. Mas Deus não quer assim. Deus quer todos os filhos desfrutando daquilo que Ele já estabeleceu, daquilo que corre nas veias do teu coração, nas artérias, daquilo que você recebeu da parte dEle. Aleluia, o rio está passando. Novas águas, novos peixes. Você está na margem, mas o que você vai fazer? Apenas admirar? Ou você vai lançar as redes? Você sabe, não é só admirar o rio. Tem algo nesse rio que está passando para que eu desfrute. Vocês estão entendendo, gente? Tem algo de Deus na sua vida. E é algo perene. Algo perene. É como um rio perene. Um rio, amém, que segue o seu curso. Não para. Não é um açude, é um rio. Um rio que segue o seu curso. E que quem estiver na margem, aproveita. Chegou o tempo de nós agirmos em fé daquilo que Deus já falou conosco. De sermos mais rápidos em agir à altura daquilo que a gente diz que Deus falou para nós. Se Ele falou, o que você fez? O que Isaías fez com o que Ele falou? Tem que fazer algo. Ministrando ontem, lá nos jovens, e me veio esse ensino para eles, não é? Quando você recebe uma unção específica, unção é uma capacitação específica de Deus que vem sobre você. E isso pode vir em momentos específicos. Você sabe porque sabe que você recebeu daquela unção específica. Aquilo é claro para você. Você pode receber uma unção de cura específica para algo. Amém? Vou dar um exemplo. Mas o que é que você faz com aquilo? Depois que você recebe, depois que eu recebo, eu vou confessar, eu fazia o seguinte, eu ficava esperando Deus se mover de novo. Mas quando eu entendi que quando Ele, naquele momento específico, liberou uma unção específica para mim, Ele já se moveu. Aquele foi um mover de Deus. Eu estou falando na área de cura, mas pode ser diversas áreas da sua vida que em momentos, né, vividos em fé, perseverando em fé, Deus vai liberar para você, para um fim proveitoso. Então Ele liberou a unção sobre você. Amém? O que é que você faz? Mova a unção agora. Haja em fé à altura da unção recebida. Mova a unção. Se você está em fé, recebeu em fé, o que é que você faz depois? Mova a unção. Como? Agindo em fé, à altura daquilo que Ele liberou para você. Eu estava dizendo que um dia eu recebi a unção de cura. Era algo que Deus estava liberando para mim numa área específica de problema de ossos. Membros que não se movimentam. Recebi uma outra unção sobre sangramento, cicatrização sobrenatural. Recebi dessa unção. O que fazer depois que você recebe? Haja altura. Quando surgir um sangramento, haja altura, mova a unção.
Quando surgir uma necessidade de um problema nos ossos, mova a unção. É com você agora. Você não recebeu, vai esperar Deus se mover? Não, você move aquela unção. Agindo em fé, o rio está passando. Deus quer novas águas para você e novos peixes. Haja em fé com aquilo que você tem recebido. Ah, eu quero mais coisas. Ei, mais coisas? Se não está fazendo e dando resposta a Deus no que tem agora, como é que quer mais coisas? Não vai chegar. Não vai, eu sinto muito dizer isso. Às vezes nós estamos assim, queremos coisas novas, mas nem aqui Deus estabeleceu para nós, nesse tempo a gente está dando resposta, aí quer água nova. Não vai ter. Tem uma vida dando respostas a Deus contínuas, porque o rio está passando. E dar respostas contínuas a Deus é lançar a rede. Aleluia. E você vai, com essa rede lançada, ela vai estar lá no rio. Ela vai estar, amém, absorvendo tudo que tem nesse rio. Do que Deus tem para você. Como é que eu fico na margem sem lançar as redes? Quando eu apenas observo. Quando eu apenas não dou respostas àquilo que Ele me falou. Estou à margem. Não lancei as redes. Age em fé, lance as redes. Amém? Age em fé. Uma ação à altura, porque a fé tem ações correspondentes à altura do que Ele falou para você. Se Ele liberou, agora é com você, agora é comigo. Age em fé. Isso em diversas áreas. Amém? Mas se eu agir em fé e não acontecer, não se manifestou aquilo, ei, persevera. Quem disse que é para desistir? Eu persevero. Aleluia. Oro, se não se manifestou naquela hora, vou continuar perseverando, crendo em cura, vou continuar dizendo que minhas mãos estão pingando de cura. Aleluia. Amém? Aleluia. Orei para que ele, orei não, né? Eu estabeleci para que Duque ficasse calado. Ele está latindo. O que é que eu vou fazer? Eu vou continuar crendo que eu tenho domínio sobre os animais. Por quê? Por que você diz isso? Porque já funcionou. Amém? Porque já funcionou comigo. Já funcionou aqui, ali sentado, passarinhos cantando aqui, atrapalhando, e eu orei, e eles pararam de cantar. Ninguém nem sabe, nem precisa estar dizendo. Eu estou dizendo aqui por causa da administração. Amém, gente? Mas parou. Aleluia. Se disser que não acredita nisso, ei, chegou atrasado para mim. Chegou atrasado, não funciona para mim. Aquilo que você prova, aquilo que você tem experiência, ninguém vai poder te persuadir o contrário, não é verdade? Às vezes está chovendo. Está chovendo, eu levanto as mãos, Pai. Obrigado, eu sou a favor de chuva. Mas nós precisamos de um tempo favorável para um propósito divino. Geralmente elas vêm para a igreja. Tem pessoas que elas vão ter dificuldades de vir para a igreja chovendo. Tempo favorável. Alguém pode dizer, não acredito. Não vai me convencer do contrário. Pode levantar os fundamentos e argumentos que levantar. Ah, Deus vai se preocupar com isso, com chuva, com deter uma chuva. Ele deteve o sol, meu irmão. Temos um exemplo por causa de um propósito divino. Ei, muito pode por sua eficácia a oração de um justo. Precisamos ser ousados. Aleluia. Uhul. O que é isso? Agindo à altura daquilo que Ele falou com você.
Isso é lançar as redes, porque o rio está passando, novas águas, novos peixes. E Ele quer que você desfrute. Não fica apenas na margem. Não fica apenas admirando. Já é um ponto bom, mas Ele quer que você desfrute do que tem no rio. E para isso tem que lançar as redes. E você está entendendo o que é lançar as redes. Aleluia, vou ler aqui o texto, tá bom? Você sabe que esse texto aqui foi a visão que Ezequiel teve. E eu vou começar a ler do versículo 7. Os versículos anteriores você lê, sabe? Ele ficou à margem de um rio. E o anjo veio e mediu o rio. E ele entrou no rio naquela medida. Depois o anjo fez outra medida. Ezequiel também entra nessa outra medida. E você já está recebendo o que deve fazer. Amém? Isso é agir em fé. Agir em fé. Agindo em fé. Entrando no rio. Lançar as redes. E chega uma medida de profundidade. Que Ezequiel não podia mais andar. A profundidade do rio agora pedia que ele nadasse, por ser profunda as águas. Essa é a visão que Ezequiel teve, tá bom? E aí no versículo 7 ele diz: tendo eu voltado, ou seja, ele estava no rio, voltou para a margem. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um e do outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em exames viverá por onde quer que passe esse rio. E haverá muitíssimo o que, gente? Tem o que aí? Muitíssimo, diga peixe. E aonde chegar estas águas, tornarão saudáveis a do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Junto a ele se acharão pescadores. Você entrou na história agora. Junto a esse rio tem pescadores. E o que é que um pescador faz, meu irmão? Pesca. Lança a rede. Esse pescador está onde? À margem do rio. E agora se revela que há abundância de peixes nesse rio. É o que Deus está dizendo. Há abundância de peixes nesse novo tempo. Para a igreja, para mim, para você. Há abundância de peixes. E quando ele revela que há abundância de peixes, logo se revela também a figura do pescador. Logo se apresenta que à margem havia pescadores. Vou te dizer algo. Não queira tratar do peixe sem antes pescar o peixe. Às vezes a gente quer aquilo de Deus, amém? Já tratar o dom, já tratar a vocação, já tratar uma estratégia, algo grandioso, glorioso que a gente almeja. A gente já quer tratar aquilo sem pescar aquilo. Amém? O que é pescar? Sabe, podemos dizer que é meditar naquilo, meditar, até aquilo se tornar rema na nossa vida, palavra revelada, e a gente age à altura. Pesca o peixe, medite na palavra, confesse aquilo que Deus falou para você, aleluia, porque você é pescador. Você é pescador. Aleluia. Haja à altura. E pode ser uma instrução tão pequena, tão simples. Quero te dizer, haja à altura. Haja à altura. Pode ser uma instrução de Deus mais simples que for. Haja à altura. Lance a rede. Porque tem muitos outros peixes depois dessa ação
Porque há abundância de peixes. Há abundância de vocação. Há abundância de estratégias. Há abundância nesse plano de Deus para você. Há abundância contínua da revelação da vontade de Deus para cada um de nós. E essa vontade é boa, agradável e perfeita. E Ele quer que você desfrute. Aleluia. Porque novas águas, novos peixes. E você está lá na margem como pescador para lançar a rede. E de junto a ele se acharão pescadores, desde Engedi até em Eglaim. Haverá lugar para estenderem as redes. Há lugar para todos estenderem as redes. Há lugar para todos para agir em fé. A gente não precisa estar disputando com ninguém. A gente não precisa estar invejando ninguém. A gente não precisa concorrer com ninguém. Porque há espaço suficiente para os pescadores lançarem suas próprias redes. Porque estamos disputando. Porque estamos preocupados com concorrência entre nós. Quem faz melhor, quem está em evidência. Ei, nessa margem tem espaço para todos lançarem as suas redes e usufruírem dos peixes que estão passando em abundância. Eita glória! Eu não preciso disputar com você. Se alguém quer disputar com você, não vai, não aceita, não entra nesse ringue. Você entende? Tem peixes para todos e tem margem suficiente para todos lançarem as suas redes e desfrutarem daquilo que Deus tem para cada um, tanto no coletivo como no individual. Tem uma atuação coletiva nossa e tem uma atuação individual. Coisas que Deus trata para a coletividade, mas coisas que Deus trata do seu coração individual. É a sua história. É o plano de Deus para você. Que vai servir para influenciar a coletividade, o corpo de Cristo. Essa é a nossa coletividade, o corpo. Aleluia! Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, serão como o peixe do mar grande em multidão excessiva. Tem para todos. Diga graças a Deus. Diga, eu vou dizer, tem para todos. Diga graças a Deus. Multidão excessiva. O peixe dessa água, segundo as suas espécies. Então, é mais de uma espécie, não é? De peixe. São muitas coisas, gente, a serem desfrutadas dentro do plano de Deus na sua vida, na minha vida. Uhul! Aleluia, não sei se você está motivado, eu estou com essa palavra. Eu a estou recebendo. Agora versículo 11. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Veja, diante disso tudo, né, de abundância de peixe, você entendeu o que fazer, lançar as redes. Mas aqui fala que na visão que Ezequiel teve, a gente traz para a nossa realidade, para aquilo que o Espírito quer falar conosco, que haviam charcos e lodos. Veja, observa bem, vai haver sim circunstâncias, vai haver coisas que a gente precisa tratar da nossa alma. Coisas que estão lá na nossa alma, que a gente insiste ainda em agir sobre aquilo que a gente não se liberou
por mais que Deus esteja falando com a gente, a palavra está diante de nós e a gente ainda continuando, aceitando a não renovação da nossa alma e agindo como a alma quer. Vai ficar na margem. Vai ficar na margem. Simplesmente isso. E isso não é a vontade de Deus. Vai ficar contemplando charcos e lodos. Agora veja o que ele diz. Com relação aos charcos e lodos, eles ficarão separados para o sal. A gente pode relacionar sal ao quê? A palavra. A palavra salga, não é assim? Seja a vossa palavra temperada, né? Como sal. Sal, relacionamos a palavra. Sabe, para charque e lodo, e relacionando charque e lodo com essas coisas, com as resistências, com as impressões da nossa alma que precisam ser tratadas. Ei, sal. Sal. Coloca a palavra para funcionar nas áreas que você percebe. Isso aqui é um pensamento limitante. Isso aqui é a minha emoção falando e me fazendo agir fora da palavra. Coloca sal lá, medita na palavra naquela área, até se tornar rema. Coloca sal lá. Para charque, para lodo é sal. Se somos pessoas fáceis de disputa, fáceis de concorrência, se existe inveja. Eu descobri algo. Quando a gente se compara muito, isso é inveja. Tem um quê de inveja ali. E a gente precisa lançar sal. Sal é a palavra. Aqui não. Eu não vou ficar no charque e no lodo. É quando você percebe que tem charque e lodo na sua vida, e eu percebo, eu tenho que agir com sal, meu irmão. Meditar na palavra, aceitar a palavra naquela área, até que a palavra me governe naquela área. Aleluia. Cada um aqui tem seu histórico. Cada um aqui tem sua deficiência, não é? Cada um aqui tem, eu afirmo isso com ousadia, tem seu pensamento forte. Tem a sua fortaleza que precisa cair. Tem seu conceito forte ainda, que contraria o conceito de Deus. Ei, sal nesse charco, sal nesse lodo. Medita nessa área, na palavra, até se tornar rema. Você vai agir à altura. Aquilo não vai te governar mais, porque quando essas coisas governam, elas nos fazem deixar à margem, apenas admirando e sem desfrutar. E aí chega um outro pescador, que está lançando sal no lodo e no charco, lança a rede e desfruta na tua frente. Aleluia. Com relação a charque e lodo, e aí a gente pode relacionar a várias coisas, amém? Cada um vai perceber, isso aqui é um charque, isso aqui é um lodo na minha vida, pois eu vou reservar para o sal essa área. Sal. Eu me lembro que lá na Vila Castelo Branco, na minha Barbacena, vou dizer isso aqui, viu gente, mas não faço mais não. Era lá, quando era um gurizinho, que me ensinaram assim, estou justificando o que fazia, né gente? Quando entrava um sapo no jardim lá de casa, sabe o que eu fazia? Botava sal nas costas dele. Alguém pode estar dizendo, que crente é você? Ei gente, vai me processar, isso era algo lá da infância. E ele saía, ele ia embora. Sapo, ele não pede licença para entrar no jardim. Sabia disso? Você bota ele para fora, daqui a pouco ele está lá de novo. E quando lá na Vila Castelo Branco tinha alguém que entrava nas festas sem ser chamado, a gente chamava de sapo. Aquele cara é sapo demais. Ou seja, ele conseguia entrar nas festas sem ser chamado, sem ser convidado. Ele era especialista em entrar nessas festas. Na minha época era assustado. E a gente voltava assustado mesmo dessas festas. Aleluia. Jogava sal, se contorcia e ia embora.
Não estou dizendo que você vai fazer isso com o animal. Eu estou trazendo um exemplo para que a gente faça isso também com os sapos que o diabo quer colocar no jardim da tua vida. Saiba resistir, saiba reagir com sal, com a palavra, perseverando na palavra, devolvendo para Deus em palavras aquilo que em palavras Ele liberou para você. Vida de fé viva, consistente, que não abre mão do que Deus falou, que está sempre lançando a rede, que a rede permanece lá pela perseverança em crer no que Ele falou. Vai acontecer, vai se manifestar. Isso é perseverança na fé. Isso é colocar a rede no rio e a rede permanecer. O peixe está chegando. O peixe está chegando. Aquilo que você está crendo e confessando, aquilo que você está chamando a existência aí, ele está chegando. Ele está chegando perto da sua rede. A rede está lá. A perseverança na fé. Plum! A rede pegou o peixe. Confissão da fé é você chamar aquele peixe que ainda está vindo no curso desse rio. E você começa a confessar aquilo que Deus falou para você. Confessando, devolvendo para Deus em palavras aquilo que em palavras Ele liberou. O peixe está vindo. E a rede precisa estar lá. É a perseverança na vida de fé. Aleluia. Queria chamar os diáconos, vamos fazer assim, eu estou encerrando. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras de um e do outro lado, nascerá toda sorte de árvores que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirão novos frutos, porque as águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Eita, grupo de louvor também. Eu não sei você, eu estou motivado para os dias que estão vindo. Exatamente no meio do caos. No meio do caos. Estamos no final dos tempos. E no final dos tempos, a igreja de Cristo se manifestará poderosa. A gente, às vezes, nós nos impressionamos muito com o que o diabo está fazendo, com as coisas aí, né? Com as tragédias, e a gente diz: isso é final dos tempos, isso é final dos tempos. E parece que final dos tempos para nós, crentes, só se refere à destruição. Ei, final dos tempos para crente se refere a uma igreja poderosa, mesmo no meio do caos, tem uma igreja poderosa, tem uma igreja que faz proezas, tem uma igreja que vai lá fora e ganha o perdido, tem uma igreja que permanece na fé, tem uma igreja que não negocia princípios. Ei, isso é final dos tempos. Isso é final dos tempos. Uma igreja que não tem medo, uma igreja ousada, inspirada pelo Espírito, uma igreja de fé, uma igreja que anda em amor uns com os outros. O amor se esfriando e o amor da igreja aumentando. Isso é final dos tempos. Aleluia. Esse amor tão quente, tão grande, eliminando intrigas no nosso meio. Um amor tão forte que intriga não encontra lugar. Isso é final dos tempos. Um amor tão grande uns pelos outros, que somos capazes de dar o que temos só para ver alguém feliz. Isso é final dos tempos, onde muitos estão distorcendo a verdade,
Mas a igreja permanece como coluna e baluarte da verdade. Isso é final dos tempos, meu irmão. Onde as pessoas estão sendo mortas por doenças variadas, e tem uma igreja que impõe as mãos sobre os enfermos e eles são curados. Isso é final dos tempos. De um tempo onde o egoísmo está tão saliente, e uma igreja tão generosa atuando. Isso é final dos tempos. A luz no meio das trevas, a luz se manifestando em meio às trevas. Isso é final dos tempos. Aleluia. Novas águas, novos peixes. Uma ousadia chegando para a igreja. Uma ousadia chegando para você, para a igreja. Aleluia. Agindo à altura daquilo que você já sabe, chamando aquele peixe que está vindo, porque as águas estão vindo, esse rio está aumentando, e com ele vem todas as espécies de peixes. E você, como pescador, a sua rede vai estar lá, perseverando em fé, não abrindo mão. Pum, chegou na sua rede, se manifestou. Quantos creem nisso? Eu creio plenamente. Vou deixar minha rede lá. Oh glória, você vai deixar a sua rede? Você entendeu isso? Perseverar na fé, perseverar naquilo que Deus falou para você, por maior que seja, porque a visão de Deus sempre vai ser maior do que você. Persevere, creia, mantenha a rede lá no rio. O peixe está chegando. O peixe está vindo. Não vai acontecer mais na sua vida, nem na minha vida, as águas passarem e nós não desfrutarmos do que tem na água. É para mim e para você, para todo filho de Deus. Deus não tem filho predileto. Oh glória. Deus é bom. Para todo filho. É para todo filho. Se você é filho, é para você. Pode vir um pensamento limitante, mas eu não mereço. Ei, não é por merecimento. Aleluia. Ele sabe o que depositou em você, e Ele confia em você, que você vai dar respostas. Não deixa ninguém te tirar a tua rede da água. Palavras que as pessoas dizem, insatisfação, porque alguém não fez o que eu queria, ou fez o que eu não queria. Isso tirando a gente. Não faz isso, não faz isso. E eu sei que é muito fácil acontecer isso conosco. Às vezes nós estamos muito dependentes daquilo que as pessoas dizem. As palavras das pessoas estão nos governando. Quando elas dizem uma coisa ruim para nós, que a gente não gosta, a gente reage. Vamos ter um ouvido pronto para aprender o que quer ouvir e o que não quer ouvir também. Seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Não deixe nada interromper o processo desse rio na tua vida. É você que é guardião disso. E eu. Eita glória. Novas águas. Diga novas águas. Agora diga com convicção, novos peixes. De novo, novas águas, novos peixes. Aleluia, está lançada a palavra, está liberada a palavra. Quem vai desfrutar? Quem crê? 1 Coríntios capítulo 11,
Nós vamos participar da ceia agora. Eita glória. 1 Coríntios capítulo 11 tem as instruções para a nossa ceia. A ceia é uma ordenança, é uma ordem. Ordem se cumpre. Amém? Porque eu vos recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Versículo 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Aqui estão as instruções para que nós participemos do pão e do suco de uva, que para nós tem um simbolismo poderoso, não é? O pão representa o corpo. Jesus foi moído no seu corpo, amém? Naquela cruz, para que nós recebêssemos cura. Teve um propósito ali, essa entrega de amor. Ele verteu o seu sangue, o sangue da eterna aliança. Sangue é a vida do corpo. Jesus derramou a sua vida quando derramou o seu sangue. Aleluia, para que nós tivéssemos vida. Ele morreu para que você recebesse vida. Ele recebeu doença para que você fosse curado. Ele recebeu o castigo para que você recebesse paz. Então fazemos isso em memória desse glorioso acontecimento de amor. Lembramos disso. Que amor sacrificial em dar a sua própria vida pelo inimigo, ou pelos inimigos que éramos nós. Que amor. E a gente traz a memória. Mas ao mesmo tempo que a gente traz a memória pela revelação do que aconteceu, nós também recebemos pela fé os benefícios que a cruz de Cristo proporcionou para mim e para você. Ele recebeu a tua doença para que você recebesse a cura. Ele morreu para que você tivesse vida. Ele se fez pobre para que você se tornasse rico. Ele se fez pecado para você se tornar a justiça de Deus. Aleluia. Ele diz: quando nós fazemos isso, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. O que isso quer dizer? O morto ressuscitou. Anunciais a morte do Senhor até que? Fala de um tempo determinado, até que Ele venha. Então, nesse anúncio de morte, não existe atestado de óbito. O morto reviveu. Está à destra de Deus Pai, vivo, pronto para voltar, até que Ele venha. Amém? Tem alguém aqui que não entregou sua vida a Jesus, quer entregar nessa noite? Se você entrega a sua vida essa noite, você pode participar da ceia. Nós não vamos esperar aqui você dar testemunho de 6 meses para saber se você nasceu de novo mesmo. Nós cremos que se você, como eu, naquele momento que eu entreguei a minha vida a Jesus, foi automático o meu novo nascimento. Foi automático o teu novo nascimento. Nasceu de novo ali, nova natureza. O sangue de Jesus lavou todo pecado. É o melhor momento de participar da ceia. Pecado lavado, por que não pode participar da ceia? Pode. No momento que nasceu de novo, já pode participar da ceia. Isso é maravilhoso. E nós não vamos estar aqui medindo quem nasceu e quem não nasceu. Se a pessoa decidiu por Cristo, eu vou acreditar, amém, amados? Posso julgar. Tem alguém que quer entregar sua vida a Cristo nessa noite? Se você está aqui, você sabe no seu coração que há tempos que você precisa tomar essa decisão. Você já ouviu tanto. Você já ouviu tanto. Mas você só admira
como quem está admirando o rio. E Deus está dizendo nessa noite: lance a rede. Lance a rede. Lance a rede, porque a vida eterna está vindo para você. Lance a rede, lance a rede. O que é isso? Agir em fé. Dizer, eu quero Jesus, sim, eu quero. Sou eu. Se você está aqui nessa condição, levante sua mão e nós vamos orar por você. Passando o radar. Não deixa para amanhã, não deixa para depois. Não deixa para outro culto. Se está aí no teu coração, é agora. É agora. Dá aquele salto da cadeira, ou levante a mão. Oh, glória. Glória a Deus. Amém? Então você vai receber o cálice. Tem 2 cálices aí, tá certo? Tem um que é do pão, você tira o de cima, você vai ficar com o pão e com o suco de uva. Você aguarda para todos nós participarmos juntos, tá certo? Você se examina, faz tua oração aí de consagração ao Senhor, amém? Aleluia, e participa com alegria, amém? Desse momento glorioso para a igreja. Quando terminar, você pode ficar com o cálice, viu? É brinde da igreja. Brincadeira, gente. Mas você pode botar ali no lixo, tá bom? Então, Pai, eu te dou graças por esse momento maravilhoso do corpo de Cristo estar aqui nesse momento. Obrigado pela revelação da tua palavra com relação ao corpo e o sangue de Jesus. Nós participamos com alegria e com reverência, sabendo como é sagrado esse momento. Te damos graça e te louvamos em nome de Jesus. Amém? Vamos ter um cântico. Amém? Não se desconecta, recebe e vamos participar. Eu te dou